Para atuar como mediador nesse painel, convido o senhor Márcio Lax, CEO da MT Cloud e vice-presidente da SET para o Rio. Para essa mesa também eu convido o Augusto Halpe, tecnologista no Instituto Nacional de Tecnologia, e o Hudson Mendonça, colunista no MIT Technology Review Brasil. Bom dia, pessoal. Muito legal estar aqui. Aproveito aí para cumprimentar o Robert, que teve um papel fundamental aí na organização do evento também, né? Desde da nossa imersão lá na Califórnia, né? Muito bom. Eu adorei a tua palestra, acho muito inspiradora, legal. E mais uma vez a gente percebe a conexão entre os assuntos, né? A gente tenta fazer, dentro da CESP, uma grande coerência de todas as coisas que a gente trata e fala, né? O nosso objetivo maior é que é o nosso desenvolvimento empresarial, né? O desenvolvimento da nossa sociedade dentro desse contexto. E a gente, nesse painel aqui, tem a participação de duas pessoas muito interessantes, né? O Hudson, eu conheço pouco o Hudson, mas conheço o programa dele, já foi introduzido, e isso é muito bacana, quer dizer, muito legal, mas fiquei impressionado com o poder que ele pode trazer para a gente, também com a iniciativa que vocês conseguiram trazer para cá, né? E o Augusto também dispensa apresentações, é um grande amigo do setor, né? Desde o início ajudou a gente, colocou a CESP no Startup Rio, na época que ele estava no governo, um cara que vem de uma família... Estou falando aqui as coisas que a gente não sabe, né? Porque se for falar do que sabe, está escrito. Mas é de uma família que eu acho que tem a maior densidade de doutores no DNA no Brasil, né? O sujeito não é doutor, sai da família. Mas é um cara que conhece muito e acompanha muito o nosso setor, e sempre que possível o debate ajuda. Ele teve um papel especial aí na lei Luiz Pinguelli Rosa, né? E eu acho que a gente pode trazer aqui na mesa, apresentar o MIT Hub, apresentar, de certa forma, criar um debate aqui, saber como é que a gente pode aproveitar esse momento e aproveitar essas condições para isso tudo, né? Então, eu acho melhor, Hudson, se você pudesse apresentar para a gente o que é o programa, como é que são os principais pontos. Isso está aberto para a gente perguntar e participar no que for necessário, né, Hudson? Vamos lá. E se apresenta também, Hudson, eu não te apresentei, porque eu não... Então, aqui eu estou com um chapéu MIT RIP, né, mas eu tenho vários outros chapéus, também na UFRJ, também como pesquisador lá do Labirintos, da COP da UFRJ, também coordeno aquele ranking da Globo, né, o Startups to Watch, que mês que vem vai ter uma edição especial aí na Pequena Empresa de Grandes Negócios. Tem o chapéu FINEP, Denise está ali, né, o meu chapéu governo, a gente vai falar dos 5 stakeholders do MIT RIP, eu estou um pouquinho em cada um ali, né, e trabalhei muito, e também fui diretor da B Startups na área de Clean Tech, né, justamente essa questão da transição energética, né. Então, muito de trazer o RIP foi um pouco dessas conexões que estiver passando, né, por vários chapéus, né, que é acadêmico, governo, né, governo, startups, etc., e tudo mais, vai juntando, e aí o RIP é um pouco disso aqui. Mas eu tenho uma apresentação que eu fiz, eu passei lá para o Bruno, se puder colocar aqui, que eu faço o update aí da... Opa! Deixa eu ver aqui que passa. Opa, aqui. Beleza, e volta aqui, né? Calma aí. Tem que apontar. Bom, então o programa MIT RIP, né, é um programa de aceleração de regiões empreendedoras. É um programa que o MIT já roda há 8 anos, ele pesquisou ao longo de décadas, né, esse processo de formação. Acho que todo mundo quis, por algum momento, toda a cidade grande do planeta quis replicar o que é o Vale do Silício, né? Todo mundo fala, eu quero fazer o Vale do Silício aqui, o Vale do Silício aqui, e o que eles identificaram é que você não consegue replicar, né? As características do Vale do Silício são muito únicas, muito exclusivas, só aconteceram lá, mas existe um método que você pode replicar os resultados e os efeitos que um Vale do Silício tem, né? Então, acho que esse é o principal mote do programa, é a principal vocação do programa. A frase que eles usam é: não quero criar 50 cópias do Vale do Silício, mas 50 regiões com os resultados do Vale do Silício baseados nas suas características individuais.
Então, o Rio de Janeiro, né, a gente está aqui falando de tecnologia e energia, eu acho que é uma vocação ultra natural. A gente perdeu o polo financeiro, a gente fala um pouco disso lá no MIT. O Rio de Janeiro já foi esse berço do financeiro, as maiores mentes do governo, setor privado, startups de finanças, muitos são cariocas, né? Benchimol da XP, André Street, agora, Paulo Guedes, Armínio Fraga, todas essas pessoas que pensam em economia, finanças, muitos nasceram aqui no Rio, foram formados aqui, mas a gente perdeu o setor econômico. E energia a gente ainda não perdeu e tem uma possibilidade grande de fazer isso algo muito maior. Então, o contexto do MIT RIP, que eu acho que eu vou ser bem rápido na minha apresentação, que eu acho que falou várias coisas que a gente ia falar aqui, né? O setor de energia vive hoje, né, na visão, o que a internet viveu há cerca de 30, 25, 30 anos atrás. Né? Se você olhar o que a gente vive hoje, com 7 das 10 maiores empresas do mundo sendo empresas de tecnologia da informação, se você olhasse lá atrás, eram as empresas de energia. Né? Então, você começou a ter com desenvolvimento de hardware, né? Os computadores, mobile, etc. Depois, a era das empresas de software, né? Microsoft, Oracle, etc., década de 70, 80, e depois as empresas plataformas, são as empresas de internet hoje que dominam isso tudo. E a maior parte delas foram criadas num período entre 95 e 2005. Né? Você pegar a Amazon foi em 94, que é ali na pontinha, Google 98, Facebook 2003. Então, esse período, né, que foi o boom do Vale do Silício, o rising do Vale do Silício, aconteceu mais ou menos aí entre no final da década de 90 e início dos anos 2000. O que você olha na área de energia é mais ou menos a mesma coisa se você comparar os 3Ds, na verdade, o quarto também de democratização. Você tem um grande investimento em hardware para baratear o custo de todos, desde armazenamento, painel solar, estação de petróleo, captura de carbono, tudo isso. Depois, agora, vivendo um momento de digitalização, acho que me falou super bem disso, descentralização e democratização. Né? E por que esse momento é bem propício? Né? Assim, quando você faz uma mudança dessa, que foi o que aconteceu com o setor, por exemplo, na época, né, quando a gente fala do setor de TI, a grande aposta da internet, você tinha um consenso da direção, no final da década de 90, o futuro é tal da internet, mas a grande aposta era o portal de conteúdo, que foram as empresas que se diluíram naquela época. Yahoo, American Online, as empresas de 40, 50 bi, eram os unicórnios da época, e as apostas alternativas que não faziam sentido, né? Os buscadores, redes sociais, que hoje são a realidade, mas na época não eram. Então, o que pode acontecer no setor de energia, mais ou menos aconteceu nesse setor. Você tem várias teses, né, uma direção muito clara dos 4Ds da transição energética, mas não exatamente como. O que vai ser o novo óleo e gás? Né? Se vai ter um novo óleo e gás, vai ser o hidrogênio, vai ser biocombustíveis, vai ser solar distribuída, vai ser sistemas off-grid. Então, você tem uma grande discussão e que atores que não são do setor começam a entrar. Né? Uber, Mitsubishi, né? Ou seja, fazendo sistemas off-grid. Então, tem um monte de setor e um monte de tecnologia, né, que está fazendo isso mudar. Né? E por que a gente está vivendo um momento perfeito para isso acontecer? A gente foi contemplar, né, foi aceito no MIT em 2020, por isso que eles têm tendo bastante interesse com a gente, tem usado em apresentações lá, tem um amigo nosso lá de Furnas postou lá um grupo, estava na Suíça vendo uma palestra do professor do MIT, tinha nossas fotinhas lá, ele usando lá, porque a gente acertou um timing. Né? Eu acho que, quando você faz essa transição, a gente acerta um timing. Então, isso que são os unicórnios na área de cleantechs, se você olhar, né, dos últimos 7 anos, tem 2, 3, 4, chega a 7 aqui em 2020. Quando você vai para 2021, né, vulgo ano passado, 28 unicórnios no setor de energia. Ou seja, 60% dos unicórnios dos últimos 7 anos foram só no último ano. É o que chama, no mundo das startups, de curva taco de hockey. Né? Se olhar o curva do Netflix, ele é uns 6, 7 anos assim, e do nada explode. Então, isso está acontecendo agora. Né? E uma pessoa com alguma autoridade de investimento, né, o cara que tem sob gestão 6 vezes o PIB do Brasil, que é a BlackRock, fala, né, na carta desse ano, depois ele revê por causa da guerra da Ucrânia, tem um monte de coisa aí, né, que os próximos unicórnios não vão ser mecanismos de busca ou redes sociais, mas startups que vão ajudar o mundo a descarbonizar e fazer com que essa transição energética seja acessível a todos os consumidores. Então, você está falando aí do cara que tem 10 trilhões de dólares sob gestão, que é o Larry Fink, CEO da BlackRock, na carta anual deles, ou seja, a principal carta de previsão do futuro. Então, está acontecendo. E a grande oportunidade que a gente identificou no RIP foi que, embora tudo isso esteja acontecendo, você não tem um modelo estável. Né? Você tem um modelo estável hoje para software, que é um modelo de venture capital tradicional, né? Série A, Série B, que está gerando um monte de unicórnio no mundo. Você tem um modelo de biotech, que é fazendo IPO sem faturamento, né? Que é muito mais longo, né? Software tem ciclo curto, equipamento médico 10 anos, né, para você lançar. E cleantech você não tem. É muito volátil ainda e isso gera uma grande oportunidade. Ou seja, a gente não tem hoje um Vale do Silício de energia. Ou
seja, quem está um pouco antes lá de ir para Boston, a gente visitou Houston, que é uma das grandes candidatas, e eles estão lá fazendo o que a gente está fazendo aqui há um ano atrás, um ano e meio atrás, no máximo. Então, a gente está realmente aí no páreo para ser, de fato, essa capital mundial da transição energética, né? Então, o que é o MIT RIP Rio? Né? É essa ideia, fazer, né, transformar o Rio de Janeiro nesse Vale do Silício da energia e sustentabilidade, com metodologia, com apoio do MIT, que dispensa apresentações, e ser a capital mundial da inovação na transição energética. Então, esse é o que a gente quer como macro tema, como mensagem central, né? E o MIT RIP, o programa em si, é um programa que o MIT criou, 2 anos, né, de programa, 4 fases. A primeira, que ele chama de frameworks, levantamento de dados, então a gente fica muito no back-office, as pessoas conheceram o programa, tipo, como é que eu entro? Eu falei, agora não é o momento, segundo a metodologia do MIT, a gente tem que primeiro levantar os dados, fazer um diagnóstico legal, depois fazer o diagnóstico e apontar o que chama de PPIs, né, que são as intervenções estratégicas do MIT, foi feito agora em junho, né, validada, passou com o MIT, esse grupo todo discutindo, a gente vai apresentar quem é o grupo. Depois, e a gente está indo agora na fase de implementação, exatamente neste momento, né, e que vai ser coroada no Workshop 3, que, como o Aspen colocou, vai ser no Rio de Janeiro, né, o MIT escolhe todo ano uma região para receber. O programa nunca tinha vindo para o Brasil, ele veio para o Brasil e ainda vai ser a sede, né, do encontro global do MIT no final de janeiro, início de fevereiro de 2023. E depois a gente cria junto uma estratégia de sustentação, ou seja, como é que a gente consegue continuar nessa pegada depois que o MIT sair, né? Não são um programa de 2 anos que morre depois. Então, o MIT ajuda a construir, tanto a implementar as ações, quanto a ter essa estratégia de sustentação para a gente continuar. A gente passa a fazer parte da Global Innovation Network do MIT, né, com esse programa. Então, assim, por que isso é importante? Porque isso não é só importante para um setor, ou para um segmento, ou para a inovação. Porque hoje, ecossistemas de inovação são principais vetores de desenvolvimento econômico do mundo. Assim, o MIT fez um estudo enorme sobre isso, né, e fala assim, depois que vem a internet, comunicação, globalização, fala assim, pô, então agora pode surgir Uber, né, as startups unicórnio em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, porque não tem limitação, né, para você fazer isso. Mas por que é cada vez mais concentrado? Porque essas regiões que são polos de conhecimento, polos de inovação, são cada vez mais polos de conhecimento e inovação. Porque você tem uma série de sinergias, né, que são formadas pelos ecossistemas de inovação, que fazem isso acontecer. Então, se você olhar aqui, né, o que era a Kendall Square, isso aqui é o arredor do MIT, né? Harvard e MIT ficam por aqui, né, nessa região. Na década de 70 não era quase nada, era uma área depreciada, vazia, né? Lembra muito Porto do Rio, eu falo brincando lá com o pessoal da Invest Rio, né, que tipo, tem esperança nesse ponto. E hoje é uma das regiões mais caras, envolvidas e com o maior número de cérebros por metro quadrado do mundo, né? Então, isso aqui são o MIT, lá é o Vale do Silício da Biotech. Você vai lá, cada esquina você vai encontrar um cara referência mundial na área de biotecnologia, farma, coisa etc. Então, isso aqui são as regiões, né? São todos os continentes, já participaram do programa e nunca tinha sido vindo para o Brasil. Tiveram algumas outras tentativas iniciais, acabaram não se concretizando. Pela primeira vez a gente conseguiu trazer aqui para o Brasil, né? Então, foram mais de 60 regiões, 8 cohorts, né, que a gente está trazendo aqui. Então, quem são essas 5 pontos? Né? A metodologia do MIT, quando você faz o application, você tem que ter de 8 a 12 cadeiras, com pelo menos uma pessoa em cada uma das 5 pontas, né, representando lá, que é a tríplice hélice, universidades, empreendedores, universidade, governo e corporações, né, que é mais conhecido, e na metodologia do MIT eles adicionam empreendedores... Opa, voltou. Empreendedores e investidores, né, de risco. Então, a gente tem na ponta universidade o Labirintos, da COP, da UFRJ, né, na ponta empreendedores, a fábrica de startup, o Energy Hub sai do papel, na ponta capital de risco, a MSW Capital, na ponta corporate, né, as 3 das maiores empresas de energia aqui do Rio, né, do Brasil, né, Furnas, Vibra e Petrobras, e é muito legal, né, que a gente falou da transição energética, a gente vive isso lá no comitê, né, acho, esse tempo todo, porque cada uma tem uma tese um pouco diferente, mas a gente entende que aqui é o momento de cooperar e depois, né, eu vou fazer isso, é muito claro, né, isso daqui. E na ponta governo, o deputado Paulo Ganimi, né, que atua bastante nessa área de empreendedorismo e energia, né. Então, o que a gente está fazendo na prática, né? Ou seja, a gente viveu esse primeiro ano do programa, está exatamente na metade do programa, mas
para dentro. Por quê? Porque era um momento de levantamento de dados, diagnóstico, né? Obviamente anunciou, porque é importante engajar os outros stakeholders, mas o momento de engajar de maneira mais efetiva e ampla é exatamente agora, né? Então, a gente fez o diagnóstico da região, que foram baseados em 34 indicadores de ICAP e CAP, é a metodologia deles, são indicadores da capacidade que a região tem de inovar e da capacidade que a região tem de gerar empreendimentos inovadores. Então, eles fazem uma comparação que é bem interessante, né? Você tem regiões que são muito empreendedoras, por exemplo, como a Tailândia, mas não geram muita inovação. Você tem regiões que geram muita inovação, mas não geram empreendedorismo. Por exemplo, a Coreia do Sul, o Japão, né, que tem problema de fazer isso. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Então, cada região vai ter sua característica, e por isso que ele fala, né, que não vai conseguir criar 50 copas do Vale do Silício. Por exemplo, a gente aqui tem corporações enormes no setor de energia, tanto óleo e gás quanto energia elétrica, tem universidades excelentes, mas tem pouca startup. Você vai para outra região, talvez não tenha grandes corporações, e o desafio dele seja atrair as grandes corporações. A gente já tem esse ativo aqui, que eu concordo com o Aspen 100%, tem que aproveitar esses ativos, né? Cérebros e grandes corporações aqui. Fizemos uma survey com vários empreendedores e venture capital, entrevistas, reuniões de grupos focais, chegamos a 5 hipóteses centrais que foram desdobradas, né, no consenso dos stakeholders iniciais, que é daquele grupo, e chegamos a 28 PPIs, né, que é o quê? O que a gente precisa fazer de intervenção, né, pensando numa aceleradora, para essa nossa região, de fato, se tornar esse grande polo de inovação no setor de energia e sustentabilidade no mundo. 3 a gente escolheu como núcleo, ou seja, esse grupo, aquele grupo inicial, vai tocar, vai botar isso, vai tirar do papel essas 3 intervenções, e 25 a gente vai fazer de maneira colaborativa com o ecossistema. Isso é a primeira maneira que a gente tem de começar efetivamente a engajar outros atores, né, nesse processo, né? Então, e aí corroborando também o que o Ashton falou, o MIT RIP é um pedaço desse ecossistema de inovação. A ideia do programa é muito como uma aceleradora faz, né? Uma aceleradora pega, o que faz uma aceleradora de startups? Pega uma startup que tem um produto fantástico, mas não consegue vender, e ajuda a fazer a parte comercial. Ou pega alguém que tem uma parte comercial boa, gestão de equipe boa, mas tem um produto ruim, chama alguém para melhorar o produto dele. Então, a ideia do programa é identificar as lacunas do que o Rio de Janeiro precisa para preencher, não é replicar ou fazer alguma coisa que está sendo bem feito por alguém, e tentar, de maneira colaborativa, construir as soluções, como a gente vai falar um pouco do Energin, que é um dos programas, né, que a gente está colocando aqui. Então, definimos essas 28 intervenções estratégicas, através desse processo todo, né, esse núcleo, né, que é o núcleo inicial, vai implementar diretamente 3 desses PPIs, e os outros 25, a ideia é, de maneira organizada, né, minimamente, engajar outros atores e começar a construir essas ações, né? Então, o MIT RIP, aqui, como está aqui, é um pedaço, né, do ecossistema que é muito maior do que esse programa é, né? Então, essas 3 intervenções núcleos são essas. A primeira, né, a gente identificou uma lacuna enorme de falta de startups e falta de formação empreendedora para o setor de energia. Ou seja, é muito diferente empreender no setor de energia. A gente fez lá pelo Labirintos, né, junto com a EDP, lá atrás, acho que 2017, um estudo sobre o perfil dos empreendedores na área de energia clean tech, que é muito diferente do empreendedor típico de TI. Né, geralmente são ex-executivos do setor, são pesquisadores. Por quê? Porque é um setor muito regulado, capex intensivo, tem uma série de características do setor que faz isso, e não tinha nenhum programa específico para formar pessoas nessa área. Como é que eu empreendo na área de energia? Então, a gente tem 2 programas que foram lançados dentro do RIP, que é o Energin, que veio numa fase um pouco anterior, né, e mostra o espírito colaborativo disso. Ele é tocado por 6 instituições, 3 delas concorrentes entre si em programas de aceleração, né, que é a Fábrica de Startup, o Energy Hub Sai do Papel e o Energy Future, que não faz parte do núcleo, mas também se juntou. Então, eles entenderam, vamos juntar aqui, porque a gente precisa gerar massa crítica, deal flow, para poder avançar. Né, e as Olimpíadas, já lançamos isso aqui, né, vai ter anualmente um think tank e hub de inovação para discutir isso tudo, integrar os outros atores do ecossistema, que é o que tem um grupo de trabalho que está sendo desenhado para a gente começar a fazer isso, e aumentar o volume de recursos e investimento para startups e passei um pouco de tempo aqui ainda. E aumentar o volume de investimentos, que a gente vai começar esse debate aí mais para o final do ano. E aí, para finalizar, né, eu acho que o Aspen já tinha avisado, a gente conseguiu, realmente foi um grande feito para o Rio. A gente vai ter, no final de janeiro, início de fevereiro, aquela semana do dia 30 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, o workshop do MIT, que vai ser aqui no Rio. Então,
todos os principais professores de inovação do MIT, da Sloan, né, Escola de Negócios do MIT, vão estar aqui no Rio a semana inteira, né, 3 dias vão ser o workshop, provavelmente dito, que são só para aquelas equipes, são 7 equipes, Arábia Saudita, Egito, Bélgica, acho que no site dá para identificar, mas nos outros 2 dias a gente vai fazer uma série de atividades com o ecossistema e esses professores vão estar aqui e vão ajudar a gente a construir isso na prática. Então, é isso. Não sei se passei um pouquinho do tempo aí, Márcio, mas aí a gente fica aberto aí para a pergunta. Bom, Augusto, se você puder fazer alguns comentários, é legal. A gente quer tornar esse papo aqui bem dinâmico. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. A Luísa não vale, você sempre tem pergunta. Vai direto para a pergunta ou eu falo antes? Segura, Luísa, porque a gente tem uma agenda. Não, eu vou falar bem rápido. Eu não preparei nenhum slide. Eu acompanho esse programa desde o início, né? Hudson, a gente estava lá antes de eu sair para fazer meu pós-doc. Eu trabalhei com o Hudson e com o Marcos Vinícius na elaboração desse programa Energin. E é claro que é muito importante, ele é totalmente aderente ao que a gente quer fazer aqui no Estado do Rio. Eu tenho uma experiência muito interessante, né, de profissional e de vida, que eu sempre falo isso porque eu acho que é muito relevante para quando a gente fala de inovação, né? A gente fala da Tríplice Hélice. Eu trabalhei nas 3 pás da Tríplice Hélice, porque eu trabalhando em centro de pesquisa lá no final da década de 80, começo dos 90, desenvolvendo grandes projetos de internet, inclusive de tecnologia, inclusive um deles foi a própria internet no Brasil. Eu trabalhei na implantação como técnico de suporte de rede na primeira rede P do Brasil, que foi a Rede Rio de Computadores, quando eu trabalhava no LNCC. E a gente fala de inovação, acha que às vezes a inovação acontece por acaso. Às vezes parece que é por acaso mesmo. Quando a gente estava no LNCC, chegaram 2 alunos da UFRJ com um computador debaixo do braço. A gente tem um negócio, um site que a gente quer criar, e dá para botar aí na rede de vocês, para sair para a internet, não sei o quê. Era o KD, começou na minha sala, em cima de uma mesa na minha sala. Mas não foi por acaso, não. Isso vem antes, porque tinha uma infraestrutura montada, tinha tinha pessoas interessadas em fazer aquilo funcionar, tinha o LNCC, tinha a Rede Rio por trás. Então, o Márcio falou dessa lei, né? A lei Luiz Pinguelli Rosa, que agora ela tem nome, é um nome bastante relevante também comentar isso, porque o Pinguelli faleceu há pouco tempo. Ele foi uma pessoa muito importante para a gente desenvolver ciência, tecnologia e inovação no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, né? Foi presidente da Eletrobras, foi diretor da COP há muito tempo. Enfim, é uma homenagem que a gente faz a ele. A lei é uma tentativa exatamente de o Estado criar as condições para que a inovação aconteça aqui no Estado do Rio. Então, programas como esse, e tudo aquilo que se comentou aqui, das várias iniciativas de criar ambiente de inovação, são totalmente aderentes à lei. Qual é o espírito dessa nova lei? Organizar um sistema de ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro. Existia um sistema? Sim, existe um sistema de ciência, de inovação, ciência, tecnologia e inovação no Estado do Rio de Janeiro, mas não... são iniciativas que, às vezes, não convergem, né? Então, a lei tenta dar uma ordem nisso. Como? Criando uma governança, que é um conselhão de ciência, tecnologia e inovação no Estado do Rio, com participação de vários órgãos do governo do Estado, como FAPERJ, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Fazenda, enfim, todos aqueles órgãos relevantes do Estado, mas também com a sociedade civil, com participação de centros de pesquisas, de universidades e também de representações de associações da sociedade civil aqui do Estado que trabalham com inovação. Essa ordenação é importante, essa governança é importante porque ela vai dar orientação no sentido de criar políticas públicas para a inovação, avaliar essas políticas públicas. Esse conselho vai ser consultivo, vai ser deliberativo e normativo. Então, é importante que todos participem disso, né, para a gente
contribuir para essa governança. E cria mecanismos que regulam os relacionamentos entre os atores do sistema de ciência e tecnologia, e inovação do Estado do Rio. Porque a gente sabe como é difícil, né? Às vezes, quando você faz pesquisa na universidade, universidade pública, centro de pesquisa pública, isso passar para a empresa, porque quem faz inovação é a empresa, né? Não é no máximo que uma tecnologia desenvolvida na universidade, ela, se não for para a empresa, ela virá uma patente numa prateleira, que é um custo para a universidade ou para o centro de pesquisa que desenvolveu. Então, a gente tem que fazer com que isso chegue nas empresas para que haja inovação. E esses programas como a Energin, como as várias iniciativas do MIT RIP Rio, são no sentido de juntar todos esses atores, conectar esses atores, estabelecer os relacionamentos necessários para que a gente consiga fazer inovação efetivamente no Estado do Rio de Janeiro. É esse o espírito da lei, e eu convido todos agora a participar desse esforço. Não é um esforço, realmente, mas eu acho que é importante ter levado 5 anos para a gente sair da primeira concepção da lei até chegar a ser sancionada pelo governador na semana passada. A gente passa pelo Estado, né, e tem que deixar alguns legados, né? Então, eu acho que essa lei é um dos legados que eu estimulei muito a discussão lá em 2017, 2018, e, finalmente, ela está realizada, né? Quer dizer, realizada não, ela foi dado o kickoff para começar a gente a construir o que essa lei permite construir e desenvolver em termos de inovação no Estado do Rio. A outra coisa foi o Startup Rio também, que é um outro legado que a gente acha muito importante também nessa linha de criar startups. Quando o Hudson e o Marcos Vinícius se aproximaram de mim para a gente conversar sobre a Energin, lá atrás, eles fizeram uma apresentação, que foi, acho que o primeiro esboço de apresentação, né, Hudson? E eu olhei e falei, pô, vocês bateram exatamente nos mesmos problemas que eu identifiquei. Quer dizer, não é tão difícil identificar assim, mas a maioria das pessoas não percebe, né? Que faltava massa crítica lá na entrada do fluxo de inovação, no fluxo de criação de empresas inovadoras, né? Ou seja, muitas ideias que pudessem se transformar em empresas, e depois faltava uma saída ali no TRL 4, 5, né? Que era exatamente o financiamento privado para essas ideias boas que viraram um MVP, viraram um produto no final de algum tempo. Um programa, quer dizer, esse programa, o Energin, ele é específico para o setor de sustentabilidade, energia, mas ele é muito semelhante na concepção ao Startup Rio. E a gente precisa de mais programas desse tipo, né? Precisa de alguns segmentos prioritários para o Estado, a gente ter esse tipo de iniciativa. Aliás, em termos de segmentos prioritários, temas prioritários para o Estado é uma coisa que a gente vai ter que discutir no âmbito desse novo Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eu louvo muito esse tipo de iniciativa. Eu estou fora do governo desde 2019, né? Mas a gente tem acompanhado aí a evolução das iniciativas e foi muito importante. A Lei Luiz Pinguelli Rosa, vamos trabalhar junto para implementar as coisas que essa lei cria. Eu convido todos aqui do Estado do Rio que têm interesse em inovação a nos ajudar nisso. Legal. Augusto, vou pegar uma frase tua, vamos trabalhar juntos, né? E é bacana também ver um framework, ver a experiência que deu certo, né? Antes de passar para a pergunta da Maria Luísa, de novo, eu vou colocar a apresentação bacana que você fez para a gente, Hudson, mostrando as oportunidades para as nossas empresas. Eu tenho certeza que vão vir perguntas aí de como é que nós podemos nos conectar, como é que a gente pode fazer. Já está até pipocando algumas coisas aqui. Mas, na verdade, na CESPO, eu vou repetir para vocês essa nossa busca na coerência de trabalho, né? Quando você fala do teu programa, Hudson, que você está trazendo para cá, a gente tem visitado
anualmente a gente faz uma imersão, que é uma missão que a CESPRO faz para o Vale do Silício, e a gente vê a diferença. A gente percebe que é o tempo todo isso que a gente está fazendo aqui, que o Augusto acabou de falar, vamos trabalhar junto. Isso, essa comunicação, essa colaboração, a presença das empresas, como a Maria Luísa trouxe, a presença do Aspen, dando a experiência dele e abrindo essa oportunidade, é uma sinalização muito importante. Então, obrigado pela tua apresentação, obrigado a todos aí. Vamos às perguntas, então. Maria Luísa, você está na frente aí. Só aproveitando para corrigir, enquanto a Maria não fala, é o nosso programa, Márcio. Você fala o meu programa, não sou dono de nada, não. Bem, no início, acho que em março de 2021, fizemos um evento online, Thinking Digital, e, na ocasião, a gente fez aí um dever de casa de fazer um levantamento do ecossistema de tecnologia do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, trabalhei nisso, e, nesse levantamento, nós identificamos empresas cujo KNAI estava ligado ao desenvolvimento de software. Não tinha nenhum tipo de comércio de periféricos, mas desenvolvimento de software. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos pelo menos em 2019 tínhamos, né? Não, 2020, cerca de 19 mil empresas de tecnologia ligadas a software. Dessas empresas, nós retiramos, por saber que seria mais prudente fazer isso, não estão incluídas aquelas menores que, eventualmente, seriam PJs ou pessoas que trabalhassem assim, e também tiramos as maiores, as que faturavam mais de 4 bilhões por ano, porque podem estar situadas ou talvez não tão locais. Bilhões. Bilhões. E aí, o que a gente identificou? Que, ao contrário do que foi dito, a gente não está numa situação assim de vitimizar. Essas empresas estão com faturamento entre 20 bilhões e 98 bilhões somadas. Então, é um ecossistema que tem uma boa remuneração, que tem um bom faturamento. Entretanto, a gente sabe e são empresas que têm entre 15 e 25 anos, então, batendo com aquela inovação que você colocou. Bacana, né? Então, são empresas que têm capacidade, que têm idade, né? E que têm número. Em Santa Catarina, esse ecossistema é metade, em faturamento e em número. Entretanto, nós temos uma falha séria aqui no Rio de Janeiro. Esse ecossistema não é geolocalizado. Isto é, a gente não se identifica claramente como um ecossistema do Rio de Janeiro. Então, aparentemente, não temos startups suficientes, isso não é tão correto. Ou melhor, talvez não sejam startups, né? Mas tem um ecossistema forte, que fatura bem e tem tradição, mas ele não é geolocalizado. E um dos diagnósticos que foi identificado é que faltava ao Rio de Janeiro, diferentemente de outros estados, uma ligação mais forte entre a empresa de software, desenvolvimento tecnológico, e um hardware associado. Ao contrário de outros estados que têm mais isso fortemente. Talvez por isso você falou, não temos startup de energia, quer dizer, alguma coisa que esteja mais focado numa determinada aplicação específica de hardware, eventualmente, né? Isso, ontem, a gente viu que isso era verdade, porque, na apresentação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, viu-se que o Rio de Janeiro destoa lá dentro, entre outros estados do Sul e do Sudeste, como uma das que menor tem empresas que se qualificaram para o benefício, a lei da informática, que necessariamente está associada ao hardware. Então, eu pergunto se a gente não deveria, nessa iniciativa, unir essas empresas que estão aqui, que estão fortes, mas que não estão geolocalizadas, elas não se unem em torno do Vale do Silício ou com o nome local Rio de Janeiro, não é a CAT, que é uma referência importante para a gente já em Santa Catarina, porque elas estão muito ligadas à indústria. E aí perguntar por que aqui no Rio de Janeiro a indústria saiu, porque a indústria de hardware foi forte, até porque nós temos os cérebros que temos lá no Boston, né? Aqui a gente tem
um ecossistema de universidades, né? Você pertence a elas, eu também fiz doutorado também na UFRJ. Então, a gente sabe que é muito forte isso aqui. Você citou um monte e ficou com vergonha por ter faltado alguns, né? Porque é tanto. Né? Então, talvez um incentivo fiscal, alguma coisa que tenha falhado nesse elo da criação da indústria de hardware, que é a que vai unir as grandes empresas de energia ou quaisquer outras empresas. Eu acho que a nossa indústria sempre foi muito, e como em outros lugares, recebe demandas. Então, ela não não são empresas startup de energia ou de alimento ou de saúde, não. São empresas de tecnologia que recebem demandas e ainda estão fortes nesse aspecto. Mas precisaria aí de um ponto focal para atrair. E, como eu falei, não precisa desenvolver. Não que desenvolver novas não seja necessário, é sempre. Mas não precisa desenvolver. Nós temos 19 mil empresas que faturam até quase 100 bilhões por ano. Eu fiz questão de responder você primeiro, Maria Luísa. Você falou que são 19 mil empresas só de software, fora as de hardware, que, teoricamente, se associam a elas num projeto de inovação. Aqui no Rio de Janeiro temos poucas. Tá. Bem, quantos são associados da CESP? A CESP tem cerca de 200 associados e a TI Rio teve uma queda grande por conta do fim da obrigação associativa, né, do sindicato. Eu não sei, porque eu não sou da TI Rio, mas eu acho que está entre 5 e 12 mil associados. Sim, essas empresas não trabalham juntos nem para buscar os interesses próprios. Como é que elas vão trabalhar junto, né? Para fazer um projeto de inovação? Quer dizer, exatamente. O que a gente tem que fazer, você tem razão, a gente tem que atrair essas empresas para colaborar, porque inovação depende muito de confiança. E depende daquilo que você vê lá na frente também, né? Se você não vê que vai ganhar lá na frente, a empresa não vendo isso, ela não vai colaborar com concorrentes ou possíveis concorrentes. Eu posso dizer aqui, ele não está aqui, não, o Guilherme. Ele fez uma tese de doutorado falando de inovação. Sim, você conhece a tese dele, né? Eu sempre me inspiro na tese dele. E ele fala que os ecossistemas locais, cuja indústria era local, fortalece essa união. Então, eu interpretaria como aqui no Rio de Janeiro, as grandes empresas eram ou estatais federais, portanto, não tinham um vínculo local muito forte, ou multinacionais, que tinham uma volatilidade, não houve essa união em torno de uma indústria local, que é o que faz o fortalecimento regional. E só um terceiro ponto, essas startups que a gente fala, que são necessárias, elas já nascem com esse espírito de colaboração, já nascem com esse associada a quem está dentro da sua cadeia de valor, entendeu? É diferente um pouco, ela vive disso. Primeiro, para começar, assim, eu estou ansiosíssimo lá na discussão lá do GT para a gente poder botar isso em pé e expandir, né? O que eles chamam lá na metodologia do MIT, que é o que chama de Backbone Organization, é exatamente a instituição que faz com que a gente saia dos 12 e vá para, por exemplo, na escola 700 instituições, parceiros que representam todas as 5 pontas, né? Que eu acho que é importante ter essa visão plural, né? Ou seja, a visão de mundo de uma startup é diferente de um investidor, que é diferente de uma universidade, que é diferente de um ente governamental, mas é importante todo mundo fazer junto, né? Empreendedorismo vai muito além do empreendedor, né? Ou seja, são vários atores. Eu até dei os pontinhos aqui. Primeiro, o ponto, que acho que você mesmo já acabou falando lá, é que o nosso foco foi uma escolha, né? Foi energia e sustentabilidade. Como lá, por exemplo, no MIT, é biotech. Então, você quer fazer um aplicativo, você vai para São Francisco. Não que você não possa ir lá. Depois que o ecossistema se desenvolve, ele acaba se tornando muito mais plural. Mas, no começo, o MIT focou naquela região lá, Kendall Square, em fármacos, né? Então, você quer fazer um aplicativo, você vai para São Francisco. Se você quer fazer um medicamento, você vai lá para Boston e acaba sendo a vocação natural. Então, a gente acabou escolhendo. Em vários momentos, ficamos tentados a expandir como todo, mas aí você perde o foco e aí a gente acaba colocando esse ponto. Sobre a questão das empresas, aí tem uma questão muito legal que o MIT mostrou para a gente lá, do tipo de empresa, né? Porque você está falando de 19 mil, não são 19 mil startups. Lá eles separam 2 conceitos principais chamados SMEs, né? Que é Small and Medium Enterprises, que é um negócio que é pequeno, médio, pode até virar grande, mas o foco dele não é fazer uma trajetória de crescimento acelerado por definição. Então, assim, uma empresa de desenvolvimento de software
ela vai aumentando os clientes, contratando mais gente e vai fazendo isso. É diferente do modelo escalável do que ele chama de IDE, que chama Innovation Driven Enterprise, que é o nome do MIT para startup. Então, tem um conceito diferente, por exemplo, se você usar o número da B Startup, aí focando em energia, são 13 mil startups no Brasil inteiro, né? E isso, eles estão sendo generosos, porque eu conheço a base lá e sei que não vai além disso. Isso tinha 157 de energia. Então, assim, isso é o Brasil, foco Brasil. Então, assim, o número é um pouco diferente, porque o conceito é um pouco diferente. Tem startup que vai lá empregar 20 pessoas, é fundamental para a economia. Aliás, talvez em termos de volume seja até mais importante do que dos IDEs, mas os motores são os IDEs, né, que foi o que o MIT identificou. Então, assim, regiões que... O problema da Escócia, né, do fundo da Escócia, lá é exatamente esse. Eles tinham muita empresa de software, muita empresa de todos os setores, mas não eram IDEs, eram SMEs. E o desafio da região na época foi exatamente fazer com que as SMEs virassem IDEs. Né, que eram lá. E eles até trazem hoje um outro conceito, que é novo. Assim, quando eu fiz o curso lá em 2019, não tinha, ele já trouxe, que são as Dolphins, que aí conecta um pouco o que você falou da hardware. Como é que você cria uma startup ou uma empresa de hardware que escala? Isso é um desafio global, tá? Não é Brasil, é mundo. Assim. Como é que se eu pego uma empresa como o Uber, como o Airbnb, que é muito fácil o custo dela ter ela multiplicar por 2 em termos de infraestrutura, de crescimento, de pessoas, etc. Você não consegue fazer isso com hardware. Então, com nada físico, né? Biotecnologia, novos materiais, mecânica, eletrônica e tudo mais. Então, eles têm uma nova metodologia e estão criando isso agora. Inclusive, eles têm discutido lá do Labirintos com ele, no chapéu acadêmico, como é que a gente pode colaborar e fazer isso junto. Pra você ter, o próprio MIT está investigando isso na fronteira. E sobre como colaborar de maneira mais efetiva, assim, a gente, com esse... Né, que a gente está chamando de Instituto RIP, vai ter um nome, legal. Isso a gente vai ter uma estrutura de fazer colaboração com vários chapéus diferentes. Hoje a gente não tem nem braço nem estrutura para conseguir colaborar, a não ser as sugestões que a gente já conversa sobre várias coisas, como está aqui, como outro evento, mas de maneira estruturada e compilar esse tipo de coisa. Mas tem um ponto que a gente ainda não colocou no nosso site, que a gente está para colocar, que são os PPIs, que são os resultados daquele diagnóstico que a gente fez, que são 28, que a gente quer colocar para colocar. Por exemplo, a gente começou uma conversa preliminar assim, com o pessoal da ONS e do Google sobre vamos tentar fazer uma base de dados compartilhada para todo mundo usar? Por exemplo, isso não é uma coisa que a gente vai conseguir tocar, não vai tocar naquele grupo, mas é uma coisa interessante para o ecossistema que, de repente, a gente pode montar e fazer junto. Isso pode ser algo dessa natureza. Como é que a gente engaja essas 19 mil empresas no ecossistema de maneira mais efetiva? Sei lá, criando um banco de demandas, um banco de programas. Não sei. Isso é o total espaço para a gente pensar junto nisso. Eu posso citar aqui o nosso diretor, o Robert, que deu uma ideia para a gente alguns anos atrás, e eu não esqueço, porque boa ideia a gente não esquece, né? E ele falou, as nossas empresas que são altamente tecnológicas e cujos seus fundadores e CEOs são pessoas altamente qualificadas, têm um potencial enorme para criar spin-offs, que são essas empresas que se passam de pequenas e médias empresas para startups de tecnologia escalável. Então, ele sempre sugere isso, ele fala isso com frequência, ele falou isso a primeira vez alguns anos atrás, e sem dúvida alguma, e eu, particularmente, como empresária, já lancei 2. Então, a gente ouve, boa ideia a gente faz, né? Então, isso é uma coisa também a ser incentivada por vocês, não é isso? Obrigado, Luísa. Obrigado, Hudson. Mas tem 3 perguntas aqui que eu vou te pedir para responder em 1 minuto e meio. Você consegue? Estou sendo pressionado no tempo aqui. Não, isso não foi uma resposta. Vamos lá. Como fazer parte do MIT RIP, que veio? Quais são as outras regiões que estão disputando conosco esse título de capital de inovação? E como será o workshop, né? Desculpe ter pouco tempo para isso, o pessoal que formulou aí. Bom, acho que as regiões, a gente falou, né, a gente tem as regiões que são mais focadas em petróleo, aí estou falando de Houston, Aberdeen, né, que tem o desenvolvimento nessa disputa, e tem as outras que são principalmente dos países nórdicos, né, que são focadas em clean techs. Então, você tem 2 rotas, né? Quem é do petróleo que precisa fazer isso para sobreviver, porque senão vai virar cidade fantasma depois da transição energética, e, ao contrário, quem já tem o foco em sustentabilidade, mas não era focado em energia, começa a vir para cá. A primeira pergunta... Como fazer parte do MIT? Tá, então, a gente está agora finalizando essa questão do GT, a gente vai ter uma estrutura bem ampla para poder colocar, para poder energia, a gente já pegou a carta de apoio de quase todas as universidades aqui, estão apoiando, o ERJ, IME, UF, né, a gente está começando, que é uma iniciativa, quando tiver um instituto
que espera, aí para o final do ano, início do ano que vem, a gente está com isso rodando já. Aí vai ter, obviamente, os tipos de membership, como é que cada um entra, como é que cada um colabora. Vai ter uma governança bem mais elaborada, que comporte, como o Ashley falou, uma escala maior, né? Ou seja, 10 clientes ali, né, você consegue fazer uma planilha. Acima disso, você tem que montar uma estrutura maior. E o evento lá assim, vão ser uma semana, vai ter uma série de eventos, vai ter side events, vai ter um jantar, vai ter uma recepção que vai ter lá. Então, a gente até lá vai lançar, né, ao longo desses 6 meses, uma série de comunicações. E para empresas interessadas em patrocinar / se associar à marca, né, empresas maiores, que acaba sendo um ticket um pouco maior, a gente tem uma possibilidade do Media Kit. Aí eu falo com a Letícia, que está coordenando isso, que é a nossa gerente lá, para fazer essa conexão, apresentação, porque aí vai poder estar no palco ali com o professor Ameti, apresentar, tem uma série de questões aí dos side events. Obrigado, Hudson. Augusto, chegaram aqui algumas perguntas sobre a lei também, mas aí eu queria até aproveitar, Luísa, a gente tem um programa que a gente chama de Radar Acespro. A lei é uma coisa mais permanente, que a gente contribuiu também para debater. Talvez a gente possa fazer um radar só sobre a lei Luiz Pinguelli, e aí é um webinar e fica aberto só para respeitar aqui o horário e o pessoal aqui. Então, a tua pergunta, Robert, vai ficar para o radar. Bom. Não, mas o pessoal todo quer compartilhar. Vamos lá, então, pessoal. Obrigado a todos. Parabéns, Hudson. Parabéns.